Evangelho, terça-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 13º capítulo do Evangelho de São João. O mesmo 13º capítulo retornará em sua primeira parte na quinta-feira, na missa do lava-pés, ou melhor, na missa da Ceia do Senhor. Então, para que nós possamos entrar no Evangelho de hoje, é preciso olharmos por um instante para a conclusão do Evangelho da próxima quinta-feira. O trecho que antecede o Evangelho que acabamos de ouvir, que começa no versículo 21, é o momento em que o Senhor, tendo lavado os pés de seus discípulos, depõe a toalha e se reveste novamente com as suas roupas. O padre vai pegar aqui o trecho em que o Senhor, depois de lavar os pés, versículo 12, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhes disse. E aqui o Senhor começa então o ensinamento após o lava-pés. E ele faz 2 referências que são importantes. A primeira, versículo 16, em verdade vos digo, é uma afirmação solene. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. Olha que coisa o Senhor está nos dizendo. Ao afirmar que não é o servo maior do que o seu senhor, significa dizer que o seu senhor conhece muito bem o coração de seus servos. Porque exatamente por ser maior do que eles,
e tendo escolhidos, os conhece. Oh, meu irmão e minha irmã, o que significa isso? Significa que o Senhor olhou para nós e que o Senhor conhece tudo aquilo que está em nosso coração. Mas por que Ele está nos dizendo isso aqui, nesse momento? E aí vem o versículo 17. Versículo 18. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que comeu o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O Senhor está dizendo isso para mostrar para todos nós que, conhecendo nosso coração, sabe as nossas fragilidades e misérias, e Ele sempre nos espera. Ele sempre nos espera. O Senhor conhece tudo a nosso respeito, Ele sabe das suas fraquezas. Não tenha vergonha do teu Senhor, porque conhecendo, Ele te amou. Conhecendo, Ele permaneceu te escolhendo. E sabendo de tuas fragilidades, Ele te chamou pelo nome, porque Ele quer ser a força de redenção na sua vida. Ele quer ser aquele que te traz da morte à vida. O teu Senhor entregou a sua vida por ti. Vai escrever Santo Agostinho, no sermão de ontem que nós comentamos, quer dizer, o padre comentou, mas acabou não lendo. Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor de glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possa esperar da graça divina os corações dos fiéis, pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno como Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado e que tinha amado. Grandes coisas o Senhor nos prometeu no futuro, é verdade. Mas o que Ele já fez por nós, e o que Ele já fez por nós, e agora celebramos, é ainda muito maior do que tudo aquilo que nos prometeu. Onde estávamos, ou quem éramos quando Cristo morreu por nossos pecados? Quem pode duvidar que Ele dará vida aos seus fiéis, quando já lhes deu até a sua própria morte? Porque a fraqueza humana ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão em Deus e que a vida de Deus está disposta por nós. Escreve com letras de ouro isso no seu coração, meu irmão. A vida de Deus está disposta por ti, para que você não se perca. O Senhor que nos escolheu e nos conhece está disposto a entregar quantas vezes for preciso tudo de si para nos perdoar e nos salvar, para nos conduzir para si e para fazer com que nós possamos receber a Deus e tudo que lhe pertence e possamos viver para Ele e fazer dele tudo o que nos entregou. Ao falar isso, o Senhor sabe que entre os seus discípulos, não falo de todos vós, versículo 18, repito, eu conheço o que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura, aquele que come no meu prato, levanta contra mim o seu calcanhar. O Senhor está mostrando o conhecimento, a ciência divina a respeito de cada um dos corações. Ele confirma as Escrituras sobre aquilo que os profetas já declararam e testemunha a respeito do fracasso da liberdade do homem, que mesmo sendo amado infinitamente por Deus, é capaz de traí-lo, assim como
Adão um dia o fez. Judas não é o primeiro. Infelizmente não foi o último. Adão também recebeu a vida de Deus. Adão também foi chamado por Ele à vida. Adão também foi amado por Ele. Deus sofreu por Adão. O procurou, ele que no seu pecado se escondeu. Deus o quis de volta para si. Mas Adão virou-lhe as costas. Deus ofereceu-lhe a possibilidade de confessar o seu pecado e lhe pedir perdão. Mas Adão acusou a Eva e acusou o próprio Deus por a sua própria desgraça. E virando as costas, deixou o paraíso. E tendo sido expulso do paraíso por conta de sua escolha, ainda assim, Deus não deixou de amá-lo. E não só o buscou e o procurou, mas eis que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo eterno do Pai, se fez filho de Adão, tornando-se homem como nós, no seio da Virgem Maria. E descendo às profundezas do abismo da sombra da morte, foi ao encontro de Adão para anunciar a ele a libertação e o perdão de seus pecados. Adão, que viveu uma vida sob a pena da escolha que fez, foi alcançado na mansão dos mortos por Cristo, que lhe anunciou a libertação. E como vamos ver no Sábado Santo, o Senhor, tomando-o pelas mãos, o levou consigo para o céu. Esse é o Senhor que vem por nós. É esta celebração do Tríduo Pascal que estamos preparando, de um amor que não se deixa vencer, de um amor que é capaz de tudo para te salvar, de um amor que não prova limites na hora de perdoar, de um amor que incansavelmente permanece dizendo: eu sou teu. E o amor que permanece sempre esperando a tua resposta. E eu quero ser teu, meu Senhor. Salva-me. Ao falar tudo isso, meus irmãos, ao pensar Ele que conhece o coração de cada um de seus discípulos, ao falar tudo isso e pensar, obviamente, nosso Senhor, como falávamos ontem, que não tem um coração de pedra nem de plástico, sente uma grande dor, pois sabe que Judas está na mesma condição de Adão. E o Senhor está dizendo e vai fazer agora tudo o que é possível para que ele, percebendo, se arrependa e se converta. Mas não veio no coração dele essa atitude. E aqui chegamos ao primeiro versículo do Evangelho de hoje, que começa dizendo: tendo dito isso, e agora nós sabemos já o isso que foi dito, Jesus perturbou-se interiormente. O seu coração se agitou. Meu irmão e minha irmã, quando nós vemos aquele a quem amamos tanto e que tudo fizemos por amor, para que voltasse a estar próximo, e mesmo assim decide de ficar longe, o nosso coração também se perturba.
como Deus que caminhava no Éden e chamava pelo nome de Adão, sabendo que Adão se escondeu e sabendo por que se escondeu, Deus sofre ao chamá-lo. E ao ouvir a resposta de Adão, espera que Adão possa apresentar-se a dizer: Senhor, eu me escondi porque senti medo de ti, pois pequei contra ti, perdoa-me. Mas Adão não o fez. Assim como o Senhor diz solenemente, ainda no versículo 21, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, por uma segunda vez, o Senhor faz referência a essa dor. A primeira vez, nós ouvimos no versículo 18, agora no versículo 21, outra vez a referência, alguém há de me entregar, ou seja, um daqueles que eu escolhi não quer viver na escolha que eu lhe propus, que eu lhe proponho. E na continuação do texto, os discípulos entreolharam-se sem saber de quem falava e dessa forma João deixa muito claro que todos estão perplexos e colocando diante de si próprio aquela pergunta. Essa pergunta está dentro de cada um deles. Ou a vergonha, ou o medo, ou como nós já vimos ontem, o desprezo. Silenciou a voz de Judas, que tendo a oportunidade de ter dito, Senhor, sou eu, não o disse. Mas também, como vamos ver, também Pedro teve medo de falar sobre os seus medos. Bendito seja Deus que conseguiu chorar amargamente no tempo oportuno. E dessa forma confessou as dores de seu coração ao seu Senhor, que já ali concedeu-lhe o perdão. Pois o coração do nosso Deus é um coração de perdão e de paz. Como disse Santo Agostinho, Deus morreu pelos homens. Quer coisa mais incrível do que essa? E pela terceira vez, então, com a pergunta de João, estimulado por São Pedro, que diz, vai, pergunta para ele, de quem que ele está falando? O Senhor toma nas mãos um pedaço de pão molhado no molho e entrega para Judas. Com palavras claras. É bem verdade que depois o rito da celebração da ceia, segundo a tradição hebraica, previa que o anfitrião, que nesse caso é o Senhor, entregasse o pedaço de pão molhado no molho a cada um dos comensais. Mas o primeiro pedaço foi entregue para ele. E ele o tomou. O Senhor entrega o sinal, entrega nas mãos dele. Ele poderia ali, com esse terceiro sinal, suplicar ao Senhor piedade e misericórdia. Mas ele toma e assume para si aquilo. Na última oportunidade de reconhecer diante do Senhor que o seu coração estava longe dele, ele não o faz. E dessa forma termina por tomar para si a causa de sua condenação. E o Evangelho é muito duro ao falar que naquele mesmo momento em que ele toma o pedaço de pão, o inimigo passa a dominar completamente o seu coração. Por 3 vezes o Senhor lhe entregou a possibilidade de reconhecer as suas faltas, e em todas elas ele renunciou. E como víamos ontem, que o padre já falou,
Quanto mais amava o outro Deus, mais desprezava o Senhor. E naquele momento o Senhor então já comanda ao maligno: faze depressa o que estás fazendo. A pressa aqui não é uma ordem do Senhor que faz como se fosse uma punição ou um ato de desprezo em relação a Judas, porque o Senhor é bom e misericordioso. A pressa a qual se refere no Evangelho, Santo Agostinho vai nos falar em um de seus textos, a pressa que se refere é, na verdade, aquela de colocar em ato o tempo da paixão. Como assim, Padre Fábio? A pressa para que se cumpra logo a sua entrega. Jesus tem pressa de entregar a sua vida pela nossa salvação. O Senhor tem pressa em salvar os homens, em anunciar a libertação aos que estão na sombra da morte, em descer para libertar Adão e todos aqueles que dormem no sono da morte. O Senhor tem pressa pela redenção. João, então, escreve a respeito da confusão que ficou entre os discípulos que imaginavam cada qual algo diferente, até que Jesus começa o discurso de despedida. E esse é o segundo tema dos 3 temas difíceis dessa noite em que o Senhor está com os discípulos. O primeiro, o anúncio da traição. O segundo, que o Senhor diz: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele, e faz referência então que ali, a partir daquele momento, com a partida de Satanás, dá-se início o tempo da paixão, dá-se início o tempo em que o Filho do Homem será entregue, inicia-se o sacrifício do Senhor. Então, por isso agora o Filho do Homem foi glorificado, porque se cumprirá conforme o Senhor concedeu que se cumprisse. E que dureza é essa, pensarmos isso. O tempo da paixão começa com o gesto de renúncia de um de seus amigos ao chamado e ao amor que Cristo teve por ele. E muitas vezes nós vamos ver isso de perto, meus irmãos, porque o tempo da paixão na nossa vida, ele sempre se inicia quando um de nossos irmãos, aquele que pecou contra nós, se afastou de Cristo. Todas as vezes em que estivermos dentro da paixão, lembre-se, é porque um de seus irmãos deixou de amar o seu Senhor e rompeu a sua aliança de amor com Ele. Quantas vezes os sofrimentos que provamos nessa vida, pelas mãos de nossos irmãos e irmãs, não é senão a confirmação disso. E assim como o Senhor teve misericórdia e pressa de oferecer o seu sacrifício por todos, mas especialmente por aqueles que estavam perdidos e completamente desorientados pela obra do maligno, também o Senhor tem pressa de oferecer o seu sacrifício por Judas e por todos, não só por alguns. Aqueles que o recebem e perseveram na sua palavra, guardando as suas palavras, perseveram nas suas palavras, tomarão parte. Mas aqueles que o rejeitarem, ficarão fora por escolha própria, porque rejeitaram a verdade e o Senhor da verdade. E naquele momento o Senhor começa o anúncio de que irá deixá-los em breve e que esse tempo já se aproximou. Segunda notícia terrível da noite, como falávamos. E a terceira notícia terrível da noite é quando Simão Pedro, ouvindo o Senhor falar sobre isso,
que ele vai para onde eles não podem ir agora. O Senhor vai descer à mansão dos mortos e em seguida será glorificado por Deus, irá ressuscitar e entrará por primeiro no reino dos céus. E Pedro não aceita. Não aceita que o Senhor faça desse jeito e quer intervir naquilo que Deus está propondo. Que grande tentação a nossa, né? De sempre querer, de alguma forma, intervir no que Deus nos fala. Querer, de alguma forma, que as coisas possam seguir num ritmo ou de um jeito que seja mais ao nosso modo. De não acolhermos, essa é a grande tentação, de não acolhermos com total obediência e entrega o que o Senhor nos propõe. É mesmo, como se fala, de maneira cega. Senhor, é isso que o Senhor pede? Ponto, acabou, está terminado. Pedro insiste sempre. E que paciência o Senhor tem com ele. E como foi significativo para Pedro ouvir essas palavras, porque ali começou um grande caminho de purificação para ele. Pois Pedro faz a sua declaração que dará a sua vida pelo Senhor. E o Senhor diz que ele o trairá. Terceiro anúncio difícil daquela noite. 3 notícias terríveis. É mesmo desconcertante ouvir as 3 coisas em sequência. Ele será traído, ele os deixará sozinhos e Pedro também o negará. Nossa! Mas como foi importante para Pedro ouvir isso agora. Mas por que, Padre Fábio? Porque nos próximos dias nós vamos ver tudo aquilo que o Senhor disse depois disso. De maneira que, vocês lembram da meditação que nós fizemos sobre o filho pródigo? Que a parte da herança que o pai entregou para o filho, a parte mais importante da herança que o pai entregou para o filho não reconheceu quando recebeu, mas levou consigo, entre aspas, sem saber, de maneira que ele só se deu conta disso quando ele estava lá no fundo do poço. Vocês estão lembrando dessa meditação? Foi belíssima, né? Então só quando ele estava lá no fundo do poço, porque o pai já sabia que a vida dele ia ser uma vida ladeira abaixo, quando ele estava lá no fundo do poço, aquela parte da herança é que o salvou do desespero. Que parte da herança? O amor que o seu pai sentiu e demonstrou ter por ele. Quando ele mostrou o pior que ele poderia ser em relação a seu pai, e seu pai não mudou o jeito de tratá-lo e não mudou a forma de amá-lo e mostrou que o amava. Tendo tido a oportunidade de puni-lo severamente e escolhendo ser por ele um pai bom, bondoso. E quando ele está lá no fundo do poço, ele lembra disso. Meu pai é um homem bom. É bom com seus servos. É bom também comigo. Eu vou voltar e vou pedir a ele perdão. Então também ao falar tudo isso para Pedro agora, que a gente se impressiona porque é uma paulada, né? Falar assim na cara, como a gente costuma dizer, né? Pegar de frente, é um impacto atordoante. E bom, assim como Judas, salvemos aqui as proporções, mas nem mesmo diante de 3 ocasiões, Judas se deu conta e voltou atrás. Também o galo vai cantar 3 vezes para Pedro. Também depois dessas palavras de Jesus, Pedro ainda teve dificuldade em acreditar. Mas depois de dizer tudo isso e adverti-lo sobre o que estava por vir, Jesus manteve o mesmo amor como o pai da parábola do filho pródigo. Manteve o seu mesmo amor pelo filho, assim também o Senhor manteve o seu amor por Pedro. Mesmo sabendo e tendo dito a todos que essa fraqueza seria de Pedro, vejam, Judas sabia, os demais não.
Como assim, Padre Fábio? Todos pensavam que fosse eles mesmos, estavam colocados em causa. Então Judas também estava colocado em causa? E quando Judas recebe o pão, foi o primeiro a receber o pão, era para ele, era a ocasião dele se colocar não apenas em causa, mas tomar uma atitude em relação ao Senhor. Mas ele deixou passar. Ele, melhor dizendo, escolheu não receber o que o Senhor tinha disposto por ele. O Senhor dispôs em favor dele a verdade e deu-lhe a oportunidade de falar de si, e ele não escolheu a verdade e escondeu-se. E dessa forma, Satanás, pai da mentira e aquele que age nas trevas do engano, tomou conta do seu coração. A Pedro, o Senhor diz tudo o que irá acontecer. E não apenas a Pedro, mas a todos os que estão ali. Pedro permanece em silêncio, mas tem tudo isso consigo. E por isso o padre falava aqui, o choro amargo de Pedro, né? O choro amargo de quem se arrepende daquilo que fez, mas ao mesmo tempo que olha para tudo aquilo que de Deus recebeu e não precipita no desespero. Nós ouvimos isso no domingo, na narrativa de Lucas, quando o Senhor diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para te macerar como trigo, e eu rezei por ti para que fiques firme na fé e confirme a fé de seus irmãos. Tudo isso junto foi acolhido pelo apóstolo, que precisava do seu tempo em direção ao caminho da conversão. E quando Pedro chega no fundo do poço, que o galo canta pela terceira vez, ele então se recorda de tudo e chora amargamente o seu arrependimento e vai receber do Senhor o perdão. Assim como o filho volta para casa, Pedro corre em direção ao túmulo, mas isso nós veremos depois, no domingo. Só estou aproximando as duas imagens para a gente poder ter, no dia de hoje, como tempo de meditação, o paralelo dessas duas imagens que são tão bonitas. E se Pedro correu ao sepulcro para encontrar o sepulcro vazio, como disse Madalena, tenham certeza, pelo que vocês ouviram hoje no Evangelho, faz depressa. Muito mais pressa tinha o Senhor de descer à mansão dos mortos e voltar triunfando sobre a morte para encontrar Pedro. Assim como o pai, que na parábola do filho pródigo, corre e recebe o filho ainda no caminho e o traz consigo para junto de casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.